Meu nome é Abigail, e por 20 anos, meus dedos dançaram sobre panelas e temperos no cantinho da vovó, o restaurante que era o coração pulsante da nossa família. Cada prato que saía da minha cozinha carregava não apenas sabores, mas memórias. As mãos enrugadas da minha avó, guiando as minhas quando eu era apenas uma menina. O sorriso orgulhoso do meu pai quando servia aos clientes. E o aroma reconfortante que fazia qualquer um se sentir em casa. Até aquela terça-feira chuvosa que partiu minha vida ao meio. A ligação veio às 3 da manhã. Aquele tipo de chamada que você sabe, antes mesmo de atender, que vai mudar tudo. Meus pais, voltando de uma viagem de fim de semana, não conseguiram ver o caminhão que invadiu a pista contrária. Não houve tempo para despedidas, apenas um vazio súbito que engoliu nosso mundo. Nas semanas seguintes, o restaurante se tornou meu refúgio. Mergulhei no trabalho, cozinhando como se cada prato pudesse trazer de volta algum fragmento deles. Os clientes vinham não apenas pela comida, mas para oferecer condolências, compartilhar histórias sobre meus pais e garantir que o legado deles continuaria vivo através das minhas mãos. Foi quando Gustavo mudou. Meu irmão sempre cuidou da parte administrativa, enquanto eu reinava na cozinha. Éramos como dois lados da mesma moeda. Diferentes, mas parte de um todo perfeitamente equilibrado. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Abigail, precisamos conversar sobre o futuro do cantinho, ele disse, um mês após o funeral. Seu tom era gentil, mas havia algo calculado nos olhos dele que nunca tinha notado antes. Você não está em condições emocionais de liderar a cozinha. Os clientes estão percebendo. Precisamos de mudanças. Do que você está falando? A cozinha é o único lugar onde ainda me sinto conectada a eles. Ele colocou a mão no meu ombro, num gesto que parecia solidário, mas que agora reconheço como o primeiro movimento de um jogador de xadrez. É exatamente isso. Você está cozinhando por dor, não por paixão. O mercado está mudando, Abi. Precisamos modernizar, atrair uma clientela mais jovem. Deixe-me assumir temporariamente enquanto você se recupera. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, fui gentilmente afastada da minha própria cozinha. Para meu próprio bem, segundo Gustavo. Os funcionários, muitos dos quais treinei pessoalmente, recebiam ordens para não me deixar interferir. Sob o pretexto de cuidar de mim, meu próprio irmão estava me excluindo do único legado que restava dos meus pais. A verdade veio à tona numa conversa acidental que ouvi entre Gustavo e o novo chefe que ele contratou, um rapaz arrogante de um programa de culinária da TV. A Abigail sempre foi a queridinha. Olha como ela cozinha bem, igual a vovó. Cansei de ser a sombra dela, de ser apenas o cara dos números. A voz do meu irmão transbordava uma amargura que nunca suspeitei. Agora o cantinho é meu, e vamos fazer do meu jeito. Esqueça aquelas receitas antiquadas. Quero pratos instagramáveis, coisas que jovens compartilhem nas redes sociais. Naquele momento, entendi que não era sobre me proteger. Era sobre me eliminar. Em questão de semanas, o cardápio que construí com tanto amor foi descartado. As receitas secretas da vovó, transmitidas por gerações, foram substituídas por releituras modernas, que nem remotamente lembravam os originais. O aroma acolhedor de casa deu lugar ao cheiro artificial de gastronomia molecular. E enquanto o coração do restaurante era arrancado pela raiz, eu assistia, impotente, da margem. Gustavo havia convencido todos, até mesmo o advogado da família, que eu estava emocionalmente instável demais para tomar decisões sobre o negócio. Mas ele subestimou uma coisa crucial. Eu não era apenas a herdeira das receitas da vovó. Eu era a guardiã delas. E algumas traições não podem ser perdoadas, apenas respondidas. Antes da morte dos nossos pais, Gustavo e eu éramos inseparáveis, ou pelo menos eu acreditava nisso. Crescemos entre as mesas do cantinho da vovó. Ele aprendendo a calcular gorjetas enquanto eu decorava proporções de ingredientes. Quando herdamos o restaurante aos 20 e poucos anos, parecia natural que continuássemos juntos, cada um com seu talento. Ele com planilhas, eu com panelas. Uma dança que funcionava. Vocês são como a farinha e o fermento, nossa mãe costumava dizer.
diferentes, mas precisam um do outro para crescer. Se ao menos ela soubesse como ele estava transformando nossa herança. As primeiras semanas após meu afastamento foram as mais difíceis. Acordava no meio da noite, suando frio, sonhando com a cozinha. Minhas mãos tremiam pela falta do ritual diário de picar, temperar, provar. Enviava mensagens para funcionários antigos, tentando saber como andavam as coisas, mas as respostas eram vagas, desconfortáveis. Está tudo diferente, Dona Abigail. Maria, que trabalhava conosco há 15 anos, finalmente confessou num domingo, quando nos encontramos na feira. Seus olhos evitavam os meus. O seu irmão trouxe pessoas novas. Quase não reconheço mais a cozinha. Aqueles pratos novos parecem bonitos nas fotos, mas não têm alma. Eu ainda tentava acreditar que era temporário, que Gustavo eventualmente perceberia seu erro. Até o dia em que criei coragem para jantar no restaurante. Reservei uma mesa com outro nome. Covarde, talvez, mas necessário. O cantinho da vovó que encontrei não era mais o nosso cantinho. As paredes aconchegantes de tom terracota haviam sido pintadas de um cinza impessoal. Os retratos de família substituídos por arte abstrata. As mesas de madeira maciça onde gerações de famílias compartilharam refeições deram lugar a superfícies de metal e cadeiras desconfortavelmente modernas. Mas foi o cardápio que quebrou meu coração. O nhoque da vovó, que derretia na boca e era conhecido em toda a cidade, agora vinha em esferas desconstruídas com espuma de gorgonzola e pó de nozes. O tradicional molho da família, que levava 3 dias para ficar no ponto perfeito, foi substituído por uma versão rápida e sem profundidade. Pedi o que um dia foi nosso carro-chefe, o frango caipira da vovó. O que chegou era irreconhecível. Uma porção minúscula, embelezada com molhos em zigue-zague e ervas que nossa avó jamais usaria. "Está gostando da comida, senhora?" perguntou o garçom, um jovem que eu nunca tinha visto antes. Forcei um sorriso. Interessante. Diferente do que eu esperava. "Sim, o chefe está revolucionando a gastronomia local", ele respondeu orgulhoso. O proprietário diz que era hora de deixar para trás aquelas receitas antigas e entrar no século XXI. Cada palavra era uma facada. Aquelas receitas antigas eram nossa história, nosso legado. Não eram apenas instruções culinárias. Eram histórias de amor, de superação, de família. Quando Gustavo emergiu do escritório para cumprimentar alguns clientes, congelou ao me ver. Por um segundo, vi culpa em seus olhos, rapidamente substituída por aquela máscara de preocupação fraterna que ele vinha aperfeiçoando. "Abi, que surpresa!" Ele se sentou à minha frente, visivelmente tenso. "Por que não me avisou que viria?" "Queria ver por mim mesma", respondi, empurrando o prato quase intocado. "O que você fez com o nosso restaurante, Gustavo?" "Nosso restaurante está evoluindo", ele falou, baixando a voz. "Os tempos mudaram. Não podemos ficar presos no passado. O passado é nosso diferencial. É o que faz este lugar ser especial." Ele suspirou, como se explicasse algo complexo a uma criança. "Os números não mentem, Abi. Estamos atraindo uma clientela mais jovem, com maior poder aquisitivo. E os clientes antigos? As famílias que vêm aqui há décadas?" Um dar de ombros. Danos colaterais da evolução. Foi nesse momento que percebi. Meu irmão não havia apenas me traído. Ele havia traído tudo o que nossos pais e nossa avó construíram. E pior, ele não se importava. Nas semanas seguintes, observei de longe enquanto o restaurante começava a mostrar os primeiros sinais de fracasso. As mesas, antes sempre cheias, agora tinham espaços vazios mesmo nos fins de semana. Os clientes fiéis, que conheciam cada história por trás de cada prato, não retornavam após experimentar o novo conceito. E enquanto isso, eu me afundava em um luto duplo, pelos meus pais e pelo restaurante que havia sido meu lar por toda a vida. "É temporário", tentavam me consolar os amigos. "Logo ele vai perceber que precisa de você." Mas eu conhecia meu irmão melhor do que eles. Gustavo nunca admitiria um erro,
mesmo que isso significasse afundar o barco inteiro. A virada veio quando Dona Cida, a mais antiga cliente do restaurante, me encontrou no supermercado. Seus olhos de 82 anos brilhavam de indignação. Minha filha, o que fizeram com o seu frango caipira? Aquilo que me serviram semana passada não alimentaria nem um pintinho. Ela apertou minhas mãos entre as suas. Onde estão suas receitas? Onde está o gosto que me lembrava da minha própria infância? Suas palavras despertaram algo dentro de mim. As receitas da vovó. Gustavo podia ter tomado o restaurante, mas não podia tomar o conhecimento que corria em minhas veias, o talento que era só meu. E então me lembrei. O verdadeiro livro de receitas da família, o original, escrito à mão por minha avó, com anotações nas margens feitas por gerações de mulheres da família, ainda estava comigo. Gustavo tinha as cópias digitalizadas, os processos padronizados para a cozinha. Mas o coração e a alma das receitas, os segredos não escritos, as técnicas que só se aprendem observando, esses eram meus. Naquela noite, sentada na pequena mesa da cozinha do meu apartamento, abri o livro de receitas. O cheiro de baunilha e canela que impregnava as páginas amareladas me trouxe lágrimas aos olhos. Passei os dedos sobre a caligrafia da minha avó, minha mãe e minhas próprias anotações. Ele pode ter tirado o restaurante de mim, sussurrei para as páginas, como se elas pudessem me ouvir, mas não pode tirar quem eu sou. Foi quando a dor começou a se transformar em algo diferente. Algo com propósito. Algo que, aos poucos, começou a se parecer com um plano. Por 3 dias, o livro de receitas da vovó ficou aberto sobre minha mesa. Eu o folheava sem propósito definido, apenas buscando conforto nas palavras familiares. Até que meus olhos pousaram numa anotação na margem da receita do molho secreto, escrita pela minha mãe anos atrás. Lembre-se, Abi, não são os ingredientes que fazem a magia. É o amor e a coragem para honrar o passado enquanto olha para o futuro. Coragem. A palavra ecoou em mim como um sino. Na manhã seguinte, em vez de passar em frente ao cantinho com os olhos baixos como vinha fazendo, decidi parar e observar. O que vi me partiu o coração, mas também acendeu uma centelha dentro de mim. Um cartaz na porta anunciava Happy Hour com DJ às quintas. Algo impensável no restaurante familiar que conhecíamos. As janelas, antes limpas para que as famílias pudessem ver o ambiente acolhedor, agora tinham adesivos escuros. E o movimento... Bem, não havia muito. Enquanto observava, uma ex-cliente saiu do restaurante, visivelmente insatisfeita. Reconheci Dona Helena, professora aposentada que jantava conosco todos os domingos. "Abigail, querida!" ela exclamou ao me ver. "Que bom encontrá-la. Vim experimentar esses novos pratos que seu irmão tanto anuncia nas redes sociais." "E o que achou?" perguntei, já imaginando a resposta. Ela balançou a cabeça, desapontada. "Bonito de ver, triste de comer, caro e sem substância." Nunca pensei que diria isso, mas esta foi minha última visita ao cantinho. Ela tocou meu braço. "A menos que você volte para a cozinha, é claro." "Infelizmente, isso não vai acontecer." "Que pena. Sabe o que mais sinto falta? Da sua sopa de abóbora com gengibre. Nada me aquecia mais no inverno." Depois que ela se despediu, permaneci ali, uma ideia começando a se formar. Aquela não era a primeira nem a 10ª pessoa que me dizia essas coisas. A cidade inteira estava sentindo falta do verdadeiro cantinho da vovó. Caminhei algumas quadras sem rumo definido, a mente fervilhando. Foi quando meus olhos pousaram num espaço comercial com placa de "Aluga-se", exatamente em frente ao cantinho, do outro lado da rua. Uma loja que havia fechado recentemente, um café que nunca decolou realmente. Um impulso me fez anotar o número do telefone. Naquela mesma tarde, eu estava visitando o local com o corretor. "O espaço é perfeito para um restaurante", explicou ele, mostrando a área ampla com grandes janelas. O café anterior não conseguiu se estabelecer, mas eles não tinham um diferencial claro. Diferencial.
Essa palavra ficou comigo durante toda a inspeção. Enquanto caminhava pelo espaço vazio, comecei a imaginar mesas colocadas de maneira aconchegante, o aroma de temperos caseiros, o som de conversas animadas. E tem vista direta para aquele restaurante tradicional do outro lado da rua, comentou o corretor, apontando para o cantinho. Sim, respondi, um sorriso involuntário formando-se em meus lábios. Tem vista perfeita. Quando saí dali, minha mente já estava calculando custos, planejando cardápios, imaginando possibilidades. As economias que juntei ao longo dos anos, originalmente destinadas a uma casa própria, poderiam ser suficientes para dar a entrada no aluguel e começar com o básico. Mas havia uma dúvida que me consumia. Seria eu capaz? Uma coisa era cozinhar em um restaurante familiar já estabelecido, com toda uma estrutura ao meu redor. Outra completamente diferente era começar do zero, sozinha, em frente ao local que, por mais transformado que estivesse, ainda carregava as memórias da minha família. A resposta veio quando passei na feira semanal, onde sempre comprávamos os ingredientes para o cantinho. Vários fornecedores, ao me verem, vieram me cumprimentar com genuíno carinho. Abigail! Que saudade! Exclamou seu Joaquim, nosso fornecedor de queijos artesanais. O restaurante não é o mesmo sem você. Concordo, disse Dona Teresa, da banca de legumes orgânicos. Seu irmão mandou cancelar nosso fornecimento. Disse que agora compram tudo de atacadistas. Atacadistas. Gustavo havia cortado os fornecedores locais, pessoas que trabalhavam conosco há décadas, em nome do que ele chamava de eficiência. Como estão vocês sem o contrato do cantinho? Perguntei preocupada. Sobrevivendo, respondeu seu Joaquim com um suspiro. Mas sinto falta de saber que meus queijos seriam transformados naquelas suas receitas maravilhosas. Foi ali, entre as bancas da feira, cercada pelo aroma de ingredientes frescos e pelo carinho daquelas pessoas, que a decisão cristalizou-se em mim. E se eu abrisse meu próprio restaurante? Perguntei quase sem pensar. Os olhos deles brilharam instantaneamente. Você teria nosso apoio total, garantiu Dona Teresa. Faríamos preços especiais para você começar. E eu conheço alguns dos antigos garçons que saíram depois que seu irmão mudou tudo, complementou seu Joaquim. Tenho certeza que ficariam felizes em trabalhar com você novamente. Conforme caminhava pela feira, a notícia se espalhou de banca em banca. Ao final da manhã, eu tinha ofertas de apoio de praticamente todos os nossos antigos fornecedores, contatos de ex-funcionários do cantinho que estavam insatisfeitos com as mudanças, e até mesmo promessas de clientes fiéis que viriam em peso para o meu novo restaurante. Na saída da feira, cruzei com Sandra, a ex-gerente do cantinho que pediu demissão depois das mudanças de Gustavo. Abigail, ouvi os rumores. É verdade que você está pensando em abrir seu próprio restaurante? Quando confirmei, seus olhos brilharam. Eu tenho experiência em abrir estabelecimentos. Trabalhei em 4 inaugurações antes do cantinho. Se precisar de ajuda com a parte burocrática, conta comigo. Naquela noite, sentada em meu pequeno apartamento, abri novamente o livro de receitas da vovó. Mas dessa vez, não estava apenas buscando memórias. Estava planejando o futuro. Comecei a selecionar quais seriam os pratos principais, quais receitas poderiam ser modernizadas sem perder a essência, como estruturar um cardápio que honrasse a tradição enquanto oferecia algo novo e empolgante. Enquanto trabalhava, percebi que precisava de um nome para o novo estabelecimento. Algo que comunicasse o que eu estava fazendo. Algo que transmitisse tanto a continuidade quanto a ruptura. Olhei pela janela, vendo o cantinho da vovó, iluminado do outro lado da rua. Agora, uma sombra do que já foi. E foi então que o nome veio a mim, tão claro quanto o dia. Sabor de vingança. As palavras me fizeram sorrir. Não era apenas sobre vingança contra Gustavo. Era sobre vingar o legado da minha avó, reivindicar o que era meu por direito, o verdadeiro sabor que ele havia jogado fora. Era um nome ousado, talvez até provocativo, mas capturava perfeitamente o espírito do que eu estava prestes a fazer.
E tinha certeza de que a vovó, com seu senso de humor afiado, teria adorado. No dia seguinte, liguei para o corretor e fechei o contrato do espaço. Em seguida, entrei em contato com Sandra para começarmos os trâmites de abertura. E pela primeira vez desde a morte dos meus pais, senti que estava realmente respirando novamente. A fagulha havia se transformado em chama. E esta chama iluminaria meu caminho daqui para frente. As próximas semanas foram um turbilhão. Do amanhecer até altas horas da noite, eu mergulhava nos preparativos para o sabor de vingança. Com Sandra ao meu lado gerenciando a burocracia, conseguimos avançar surpreendentemente rápido. Logo descobri que não estava sozinha nesta empreitada. Como uma corrente invisível de solidariedade, pessoas começaram a aparecer oferecendo ajuda. Antigos clientes do cantinho, fornecedores, ex-funcionários, todos trazendo não apenas apoio prático, mas também fragmentos de esperança que eu havia perdido. Tenho um sobrinho marceneiro, disse Dona Helena, a professora aposentada. Ele pode fazer mesas igualzinhas àquelas do cantinho original, antes das modernidades do seu irmão. Miguel, que foi nosso chefe assistente por 8 anos antes de ser dispensado por Gustavo, apareceu em minha porta com 2 maletas de facas profissionais. São minhas, mas quero que fiquem no seu restaurante. Onde você estiver é onde a verdadeira cozinha do cantinho estará. Cada gesto de apoio me emocionava, mas também aumentava a pressão. Eu não estava apenas abrindo um restaurante. Estava carregando as esperanças e memórias de toda uma comunidade. Não podia falhar. Em meio a toda essa movimentação, percebi que precisava entender exatamente o que estava acontecendo do outro lado da rua. O planejamento não podia ser apenas emocional. Precisava ser estratégico. Quem me trouxe as informações mais valiosas foi Juliana, uma jovem garçonete que ainda trabalhava no cantinho, mas estava de saída. Abigail, a situação lá está pior do que parece. Ela revelou em nosso encontro discreto numa cafeteria afastada. As reservas caíram mais de 60% no último mês. Gustavo está tentando compensar com eventos corporativos e festas, mas não está funcionando. A clientela fiel desapareceu. E os funcionários novos? Aquele chefe famoso que ele contratou? Juliana revirou os olhos. Lucas? Ele mal aparece na cozinha. Vem, tira fotos para o Instagram e some. Quem realmente segura as pontas são os cozinheiros mais antigos tentando adaptar as receitas modernas dele. E as finanças? Ouvi Gustavo discutindo com o contador semana passada. Pelo que entendi, ele está usando as reservas financeiras do restaurante para manter as aparências. Mas o fluxo de caixa está no vermelho há meses. Esta informação era preciosa. Gustavo estava em uma posição mais vulnerável do que eu imaginava. Se eu cronometrasse corretamente a abertura do sabor de vingança, poderia causar um impacto ainda maior. Enquanto isso, a reforma do meu espaço avançava rapidamente. Optei por uma decoração que ecoava o cantinho original, acolhedora, familiar, com toques que lembravam a cozinha da vovó, mas também com elementos modernos sutis que mostravam evolução, não revolução. Em vez dos tons frios e impessoais que Gustavo havia escolhido, apostei em cores quentes, madeira natural e iluminação suave. As paredes receberam prateleiras com alguns dos objetos que consegui salvar da cozinha original. A colher de pau da vovó, seu jogo de chá de porcelana, fotografias antigas em molduras rústicas. A cozinha foi planejada para ser parcialmente aberta, permitindo que os clientes vissem a preparação dos pratos. Era um contraste direto com o que Gustavo havia feito, esconder a cozinha completamente, transformando-a em algo misterioso e distante. É como um abraço quando se entra aqui, comentou Sandra quando a decoração estava quase pronta. Exatamente como o cantinho costumava ser. O menu foi minha maior dedicação. Não queria simplesmente replicar o antigo cardápio do cantinho. Isso seria reativo demais, como se eu estivesse apenas respondendo a Gustavo em vez de construir algo novo. Em vez disso, trabalhei em uma curadoria cuidadosa. Os clássicos imperdíveis da vovó, sim, mas também criações novas que respeitavam aquela filosofia. O frango caipira da vovó estaria lá,
intocado em sua perfeição. Mas ao lado dele, um frango ao molho de tangerina e alecrim. Uma criação minha que usava as mesmas técnicas de cocção lenta que aprendi com minha avó, aplicadas a ingredientes mais contemporâneos. Para cada clássico do menu, haveria um novo clássico, demonstrando que a tradição podia evoluir sem perder a alma. Era minha resposta silenciosa à falsa dicotomia que Gustavo havia criado. Ou ficamos presos no passado, ou rejeitamos tudo o que veio antes. Enquanto eu trabalhava no cardápio, Sandra cuidava da estratégia de marketing. Sua abordagem era sutil, mas eficaz. Nada de anúncios grandiosos ainda, ela explicou. Vamos começar com marketing boca a boca controlado. Convidaremos antigos clientes fiéis para jantares experimentais antes da abertura oficial. Eles serão nossos embaixadores. E quanto ao nome? Sabor de vingança não é um pouco direto demais? Perguntei subitamente insegura. Sandra sorriu. É provocativo, mas não agressivo. As pessoas vão falar sobre isso, questionar. Criará curiosidade. E quando explicarmos o conceito, de resgatar sabores que estavam sendo perdidos, de dar uma segunda chance ao legado da sua avó, a mensagem ficará clara. Não é sobre rancor, é sobre justiça poética. À medida que a data de abertura se aproximava, comecei a selecionar a equipe. Miguel seria meu chefe assistente, e vários ex-funcionários do cantinho se juntaram a nós. Também contratei jovens talentos da escola de gastronomia local, pessoas com técnica, mas sem os vícios do mercado. Quero uma equipe que entenda tanto o valor da tradição quanto a importância da inovação cuidadosa, expliquei durante as entrevistas. Uma semana antes da abertura, organizamos jantares teste para um pequeno grupo de antigos clientes e críticos gastronômicos de confiança. A resposta foi emocionante. É como voltar para casa depois de uma longa viagem, comentou um cliente idoso, com lágrimas nos olhos após provar minha sopa de abóbora com gengibre. O sabor é exatamente como eu lembrava, mas há algo novo também. Algo seu. Um crítico gastronômico local foi ainda mais direto. O que você fez aqui, Abigail, é provar que a verdadeira inovação não rejeita o passado, dialoga com ele. Cada prato conta uma história, tem uma razão de ser. É o oposto da gastronomia de Instagram que vemos por aí. O comentário me fez sorrir. Ele havia entendido exatamente o que eu estava tentando comunicar através da comida. Então veio o momento que eu estava simultaneamente temendo e aguardando. O dia em que Gustavo descobriria o que eu estava preparando. Até então, conseguimos manter o projeto relativamente discreto, com as janelas do estabelecimento cobertas durante a reforma. Foi Juliana quem me contou sua reação. Gustavo estava saindo do cantinho quando notou o movimento incomum do outro lado da rua. Aproximou-se o suficiente para ver o pequeno cartaz discreto na porta. Sabor de vingança. Em breve. Ele ficou branco como papel, relatou Juliana. Perguntou para a recepcionista se ela sabia quem estava abrindo o local. Quando ela mencionou seu nome, ele ficou furioso. Voltou para o escritório batendo a porta e ficou lá por horas. No dia seguinte, recebi uma ligação do número do cantinho. Era a primeira vez que Gustavo me procurava desde nossa última discussão, meses atrás. Abi? Sua voz soava tensa, controlada. Soube que você está abrindo um restaurante. Sim, estou. Bem em frente ao cantinho. É um bom ponto comercial. Um silêncio pesado. Isso é sobre vingança? Ele finalmente perguntou, referindo-se claramente ao nome. Respirei fundo antes de responder. Não, Gustavo. É sobre resgatar o que você jogou fora. Sobre honrar o legado da vovó e dos nossos pais. Você pode ter ficado com o nome Cantinho da Vovó, mas eu fiquei com a essência dele. Você vai se arrepender disso, ele disse, a voz agora carregada de uma raiva mal contida. Não tem ideia de onde está se metendo. Administrar um restaurante não é só cozinhar. Aprendi muito observando seus erros recentes, respondi calmamente. Obrigada pela lição. Antes que ele pudesse responder, desliguei. Meu coração batia acelerado, mas não era de medo. Era de antecipação. A teia estava tecida.
Em 3 dias, o sabor de vingança abriria suas portas, e a verdadeira prova começaria. A manhã da inauguração chegou com uma mistura de chuva fina e sol tímido, um amanhecer que parecia simbolizar minha própria jornada. Lágrimas e esperança entrelaçadas. Cheguei ao restaurante às 5 da manhã, horas antes da equipe, precisando daquele momento de silêncio para centralizar meus pensamentos. Caminhei lentamente pelo espaço vazio, tocando cada mesa, cada cadeira, sentindo o peso da responsabilidade em meus ombros. Parei em frente à parede principal onde havia mandado pintar em letras elegantes. Do passado colhemos sementes, para o futuro cultivamos sabores. Abaixo, em letras menores, em memória de Helena Martins, o nome da minha avó. Chegou o dia, vovó, sussurrei. Espero que esteja orgulhosa. Às 6, Miguel chegou com os assistentes de cozinha, e o ritual de preparação começou. O cheiro dos pães assando, dos molhos sendo preparados lentamente, das ervas sendo picadas preencheu o ambiente. Havia uma energia especial entre a equipe. Todos sabiam que não estávamos apenas abrindo um restaurante, estávamos fazendo uma declaração. Como se sente? Perguntou Sandra ao chegar, ajustando os arranjos florais nas mesas. Como se estivesse prestes a saltar de um penhasco, mas soubesse que posso voar, respondi, surpreendendo a mim mesma com a clareza da metáfora. Às 11, tudo estava pronto para abrirmos para o almoço. Havíamos decidido por uma abertura sem grandes alardes. Apenas um cartaz simples na frente e os convites pessoais que Sandra havia enviado para clientes selecionados do antigo cantinho. Queríamos que o boca a boca fosse nossa principal publicidade. Mas quando destrancamos as portas precisamente ao meio-dia, percebi que havíamos subestimado o poder da comunidade. Uma fila se estendia pela calçada. Rostos familiares de antigos clientes, fornecedores, amigos da família, todos sorridentes, muitos com flores ou pequenos presentes nas mãos. Viemos apoiar o verdadeiro sabor, disse seu Antônio, dono da padaria 2 quarteirões adiante, entregando-me uma cesta com seus famosos pães artesanais. Bem-vinda de volta, Abigail. As mesas se encheram rapidamente, e o burburinho de conversas animadas tomou conta do ambiente. Cada prato que saía da cozinha era recebido com exclamações de aprovação. Vi lágrimas nos olhos de clientes mais antigos ao provarem novamente sabores que acreditavam perdidos para sempre. É como se o tempo tivesse voltado, comentou uma senhora enquanto saboreava o nhoque da vovó. Mas ao mesmo tempo, há algo novo, algo seu neste prato. Era exatamente o que eu esperava ouvir. O passado honrado, mas não mumificado. Por volta das 2 da tarde, notei uma movimentação incomum do outro lado da rua. Funcionários do cantinho observavam discretamente nosso movimento, alguns até tirando fotos com seus celulares. Não havia sinal de Gustavo, embora eu soubesse que ele devia estar acompanhando tudo do seu escritório. O fluxo de clientes se manteve constante durante toda a tarde. Quando normalmente esperaríamos uma queda entre o almoço e o jantar, novas pessoas continuavam chegando, muitas mencionando que ouviram sobre a abertura através de amigos que haviam almoçado conosco. O verdadeiro teste veio à noite. Sabíamos que 2 importantes críticos gastronômicos locais haviam reservado mesas. Um deles, Bruno Mendes, era conhecido por sua sinceridade brutal e por ter elogiado as inovações ousadas de Gustavo em uma crítica anterior. Observei discretamente enquanto ele provava cada prato, seu rosto impassível, fazendo anotações ocasionais em seu celular. Ao final da refeição, pediu para falar comigo. Abigail, ele começou, seu tom sério me deixando apreensiva. Preciso admitir algo constrangedor. Quando elogiei as mudanças que seu irmão fez no cantinho, eu estava seguindo uma tendência. Todos falavam de modernização, de reinvenção da gastronomia tradicional. Ele fez uma pausa significativa. Estávamos todos errados. Meu coração acelerou enquanto ele continuava. O que você fez aqui?
É uma aula sobre como a tradição pode evoluir sem perder sua alma. Seus pratos clássicos têm a mesma profundidade de sabor que me lembro de quando vinha ao cantinho com meus pais. E suas criações novas mostram respeito e compreensão por essas raízes. Isso não é nostalgia, é continuidade autêntica. Antes de ir embora, ele acrescentou: minha crítica sai amanhã no jornal e online. Não costumo adiantar nada, mas vocês merecem saber. Vocês ganharam 5 estrelas. O cantinho, na minha última visita, havia caído para 2. Quando fechamos as portas depois do último cliente, bem depois da meia-noite, a equipe se reuniu para um brinde. Estávamos exaustos, mas exultantes. Havíamos servido mais de 200 refeições no primeiro dia, um número impressionante para uma abertura discreta. Aos sabores que resistem ao tempo, propôs Miguel, erguendo sua taça. E as segundas chances, acrescentei, olhando para cada rosto que havia acreditado em mim quando eu mesma duvidava. Na manhã seguinte, acordei com meu telefone tocando incessantemente. Era Sandra, sua voz transbordando excitação. Abigail, você já viu o jornal? A crítica do Bruno está na capa da seção de gastronomia e está circulando como louco nas redes sociais. Rapidamente abri o site do jornal e lá estava: Sabor de vingança, a doce vitória da tradição sobre o modismo. A crítica era ainda mais elogiosa do que as palavras que Bruno havia me dito na noite anterior. Ele não apenas exaltava a qualidade da comida, mas contava toda a história por trás do restaurante. Como eu havia sido afastada do cantinho, como o estabelecimento tradicional havia perdido sua essência sob nova direção, e como agora eu oferecia uma masterclass sobre como honrar o passado enquanto se olha para o futuro. O telefone do restaurante não parou de tocar durante todo o dia. Reservas para as próximas semanas rapidamente preenchendo nossa agenda. Sandra teve que contratar mais 2 recepcionistas apenas para gerenciar os pedidos. Foi no 3º dia após a abertura que a situação chegou ao ponto de inflexão. Eu estava na cozinha preparando o molho especial para o jantar quando Sandra entrou. Seu rosto uma mistura de surpresa e preocupação. Abigail, Gustavo está aqui. Pediu para falar com você. Respirei fundo, sequei as mãos no avental e pedi a Miguel que assumisse. Encontrei meu irmão sentado em uma mesa discreta no canto, parecendo deslocado e visivelmente tenso. Não o via pessoalmente desde aquela última refeição desastrosa no cantinho. Gustavo! Cumprimentei-o calmamente, sentando-me à sua frente. Ele parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e seu olhar, antes confiante e até arrogante, agora evitava o meu. Você venceu, Abi, ele disse finalmente, sua voz carregando uma derrota que nunca ouvi antes. O cantinho está afundando. Mantive minha expressão neutra, esperando que ele continuasse. Desde a sua abertura, perdemos mais de 70% dos nossos clientes. Muitos estão vindo para cá. A crítica do Bruno foi o golpe final. Funcionários estão pedindo demissão, fornecedores estão hesitantes em renovar contratos. Ele passou a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Não consigo mais pagar as contas. E o que você quer de mim exatamente? Perguntei mantendo minha voz firme, apesar da tempestade de emoções que sentia. Quero propor uma sociedade. Ele respondeu, surpreendendo-me. Podemos juntar os 2 restaurantes. Voltar a trabalhar como antes. Você na cozinha, eu na administração. Por um momento, senti uma familiar onda de esperança. A mesma que sempre me fazia acreditar que Gustavo e eu poderíamos superar nossas diferenças. Que nossa família poderia se curar. Mas então, lembrei-me de suas palavras cruéis, de como ele me descartou quando eu estava mais vulnerável, de como ele traiu não apenas a mim, mas o legado inteiro da nossa família. Não, respondi, minha voz mais forte do que esperava. Não haverá sociedade, Gustavo. Seu rosto empalideceu. Abi, por favor. Estou prestes a perder tudo. Como eu perdi quando você me afastou? Como nossos clientes perderam quando você descartou as receitas da vovó? Como nossos fornecedores perderam quando você cancelou contratos de décadas para cortar custos? Ele baixou o olhar, incapaz de contestar.
Você não está aqui porque entendeu seu erro, continuei. Está aqui porque está perdendo dinheiro. Se o seu conceito moderno estivesse dando certo, você jamais teria vindo me procurar. O que você quer então? Ele perguntou, a frustração evidente em sua voz. Quer que eu implore? Que eu feche o cantinho? É isso? Senti uma estranha calma me envolver, como se finalmente estivesse vendo com clareza após meses de névoa emocional. O que eu quero, Gustavo, é que você entenda o que perdemos. Não era apenas um restaurante, era a história da nossa família, o legado da vovó, as memórias dos nossos pais. Você tratou tudo isso como um ativo comercial que poderia ser modernizado e reformulado conforme sua vontade. Não percebeu que o valor estava justamente naquilo que você rejeitou. Ele me olhou, um lampejo de compreensão cruzando seu rosto pela primeira vez. Então não há solução? Você vai simplesmente assistir o cantinho, o restaurante dos nossos pais, fechar as portas? Olhei pela janela, para o cantinho do outro lado da rua, e então ao redor do meu novo restaurante, onde cada detalhe havia sido planejado com amor e propósito. O verdadeiro cantinho da vovó está aqui agora. Respondi com suavidade. Seu espírito, sua essência, suas receitas, suas histórias. O lugar que você administra é apenas um prédio com um nome. Me levantei, sinalizando que nossa conversa havia terminado. Agora, se me der licença, tenho um restaurante para gerenciar. Quando Gustavo saiu, cabisbaixo, percebi que havia cruzado um ponto sem retorno. Não havia mais espaço para dúvidas ou arrependimentos. O caminho à minha frente estava claro como nunca estivera antes. O sabor de vingança não era apenas um restaurante. Era minha declaração de independência, minha homenagem ao passado e minha promessa para o futuro. E como o nome sugeria, a vingança tinha um sabor doce, mas complexo, como o melhor dos molhos da vovó, preparado lentamente, com paciência e propósito. Nas 2 semanas seguintes à visita de Gustavo, observei uma lenta, mas inexorável transformação acontecer do outro lado da rua. As luzes do cantinho, que antes permaneciam acesas até tarde, agora se apagavam cada vez mais cedo. O movimento, já reduzido, diminuía visivelmente a cada dia. Cartazes de promoção especial e happy hour com 50% de desconto começaram a aparecer nas janelas, sinais clássicos de um estabelecimento em seus últimos suspiros. Enquanto isso, o sabor de vingança florescia. Precisamos contratar mais staff para dar conta da demanda crescente. Nossa lista de espera para reservas nos fins de semana já chegava a 3 semanas. Críticos gastronômicos de cidades vizinhas começaram a aparecer, e as resenhas positivas se multiplicavam na internet. É impressionante como você construiu algo tão sólido em tão pouco tempo, comentou Sandra em uma de nossas reuniões matinais. A maioria dos restaurantes leva meses, até anos para conquistar essa fidelidade. Porque não estamos partindo do zero, respondi. Estamos colhendo o que minha família plantou durante décadas. A diferença é que estamos honrando essas raízes, não arrancando-as. As palavras mal haviam saído da minha boca quando Juliana, nossa hostess, entrou na sala com uma expressão preocupada. Abigail, acho que você precisa ver isso. Ela mostrou seu celular, aberto na página do Instagram do cantinho. Uma nova publicação anunciava um evento especial para o próximo sábado. Grande reabertura, o retorno às origens. A descrição prometia uma volta ao menu tradicional que fez o cantinho da vovó ser amado por gerações. Ele está tentando copiar nosso conceito, murmurou Sandra incrédula. Senti uma onda de indignação subir pelo meu corpo. Não bastava ter me afastado, descartado as receitas da família e insultado o legado da vovó. Agora Gustavo tentava se apropriar do mesmo conceito que havia rejeitado, na tentativa desesperada de salvar seu negócio falido. O que vamos fazer? Perguntou Juliana preocupada. Nada, respondi após um momento de reflexão. Vamos continuar exatamente como estamos. A diferença entre autenticidade e imitação sempre aparece no sabor. Mas quando voltei para minha pequena sala nos fundos do restaurante,
não consegui deixar de sentir uma pontada de apreensão. E se Gustavo conseguisse? E se ele recontratasse alguns dos antigos cozinheiros? Se retomasse algumas das receitas originais? Seria o suficiente para confundir os clientes, para diluir a mensagem do sabor de vingança? Minha resposta veio na forma de uma visita inesperada naquela mesma tarde. Estava supervisionando o preparo dos molhos para o jantar quando Miguel apareceu na porta da cozinha. Abigail, tem alguém querendo falar com você. Bem, é melhor você vir ver. No pequeno escritório, encontrei Marta, a chefe de confeitaria que trabalhou no cantinho por quase 20 anos, muito antes de eu assumir a cozinha principal. Ela havia se aposentado 2 anos antes da morte dos meus pais e mantido apenas contato ocasional. Marta! Exclamei, abraçando-a emocionada. Que surpresa maravilhosa! A senhora de cabelos grisalhos sorriu, mas seus olhos carregavam uma seriedade incomum. Abigail, minha querida, vim assim que soube o que está acontecendo. Seu irmão me ligou ontem. Senti meu coração apertar. Ele quer que você volte a trabalhar no cantinho? Ela assentiu. Ofereceu um salário bem acima do mercado. Disse que está reconstruindo a equipe original, voltando às raízes. Falou que vocês tiveram um mal-entendido, mas que agora ele reconhece a importância das tradições. E o que você respondeu? Perguntei, tentando manter minha voz neutra. Marta sorriu, um brilho de indignação em seus olhos bondosos. Disse que só voltaria para a cozinha em que sua avó me ensinou tudo o que sei. E pelo que vejo, essa cozinha agora é esta. Ela olhou ao redor, aprovadora. Venho acompanhando sua história, querida. O que seu irmão fez foi imperdoável. E agora tenta desesperadamente corrigir o rumo, não por respeito ao legado da sua família, mas por dinheiro. Ela pegou minha mão entre as suas. Vim oferecer minha ajuda. Sei que você tem uma equipe incrível, mas talvez eu possa contribuir com algumas lembranças. Sua avó e eu tínhamos alguns segredinhos de confeitaria que nunca foram escritos em lugar nenhum. Lágrimas se formaram em meus olhos. Seria uma honra, Marta. Nas horas seguintes, descobri que Marta não era a única. Antigos funcionários do cantinho começaram a aparecer, um após o outro, todos com histórias semelhantes. Gustavo havia entrado em contato, oferecendo salários inflacionados e promessas de retorno às origens. E um após o outro haviam recusado. Ele não entende, explicou Tiago, que havia sido nosso maitre por 15 anos. Não é sobre dinheiro, é sobre respeito ao trabalho, às tradições, aos clientes. Seu irmão jogou tudo isso fora quando decidiu modernizar. Agora quer comprar de volta o que perdeu. Mas algumas coisas não têm preço. A mensagem não poderia ser mais clara. A comunidade havia escolhido seu lado nesta disputa. Não por vingança ou rancor, mas por um simples reconhecimento do que era autêntico e do que não era. O sábado da grande reabertura do cantinho finalmente chegou. Por sugestão de Sandra, decidimos fazer nosso próprio evento no mesmo dia. Não como uma reação defensiva, mas como uma celebração do nosso sucesso. Festival de Sabores da Memória, chamamos, com um menu degustação especial apresentando tanto os clássicos da vovó quanto minhas novas criações. As reservas se esgotaram em menos de 2 horas após o anúncio. Tivemos que estender o horário e ainda assim precisamos recusar dezenas de pedidos. Quando abri as cortinas do restaurante naquela manhã, notei uma movimentação incomum no cantinho. Grandes faixas anunciavam a reabertura, e funcionários ajeitavam arranjos florais elaborados na entrada. Um fotógrafo profissional se posicionava estrategicamente para capturar a chegada dos primeiros clientes. Ele está investindo pesado, comentou Sandra, observando a cena ao meu lado. É o último cartucho, respondi. Se isso não funcionar, não há mais volta. O dia passou num turbilhão de atividades. Nossa equipe trabalhava com a precisão de uma orquestra bem ensaiada. Marta assumiu a confeitaria como se nunca tivesse saído, encantando os clientes com sobremesas que traziam lágrimas nostálgicas aos olhos dos mais antigos.
Do outro lado da rua, o cenário era diferente. Observei discretamente entre os atendimentos. Havia um fluxo inicial interessante de clientes, atraídos pela publicidade intensa e pelos descontos. Mas à medida que a tarde avançava, o movimento no cantinho diminuía visivelmente, enquanto o nosso se mantinha constante. Por volta das 7 da noite, quando ambos os restaurantes deveriam estar em seu auge para o jantar, a diferença era gritante. Nossas mesas, completamente ocupadas, transbordavam de conversas animadas e exclamações de prazer a cada prato. Do outro lado, vários espaços vazios começavam a aparecer. Foi quando vi Gustavo saindo às pressas do cantinho, seu rosto uma máscara de frustração. Ele parou na calçada oposta, olhando fixamente para o sabor de vingança, para as janelas que revelavam um restaurante cheio de vida. Por um momento, nossos olhares se cruzaram através da rua, e vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Não apenas derrotas, mas compreensão. Minutos depois, meu celular vibrou com uma mensagem dele. Podemos conversar depois que seu restaurante fechar? É importante. Hesitei, mas acabei concordando. À 1 da manhã, quando o último cliente saiu e a equipe terminava a limpeza, Gustavo entrou pela porta dos fundos, parecendo exausto e derrotado. A reabertura foi um desastre, ele disse sem preâmbulos, sentando-se pesadamente na cadeira do meu pequeno escritório. As pessoas vieram, provaram, e a maioria não voltará. Ninguém acreditou na nossa volta às origens. Um cliente até disse na minha cara que era tarde demais para fingir autenticidade. Mantive-me em silêncio, deixando-o continuar. O banco vai executar o empréstimo na próxima semana. Não tenho como pagar. O cantinho vai fechar, Abigail. Apesar de tudo, senti uma pontada de tristeza. Aquele restaurante havia sido o sonho dos nossos pais, o legado da nossa avó. O que você quer que eu faça, Gustavo? Já deixei claro que não haverá sociedade. Ele balançou a cabeça. Não estou pedindo isso. Estou oferecendo vender o cantinho para você. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. O nome, o prédio, tudo. Ele continuou. Por um preço justo, claro. Você poderia expandir o sabor de vingança, ou reabrir o verdadeiro cantinho da vovó lá. As pessoas confiariam se fosse você. A proposta me pegou completamente de surpresa. Recuperar o cantinho havia sido meu sonho inicial, antes de tudo isso começar. Mas agora? Por que está fazendo isso? Perguntei. Você poderia vender para qualquer pessoa, provavelmente por um valor maior. Gustavo pareceu genuinamente reflexivo pela primeira vez. Porque entendi o que você disse. Não é apenas um prédio com um nome, é o legado da nossa família. E eu? Ele hesitou. Eu traí esse legado. Você estava certa sobre tudo. Sobre a modernização forçada, sobre descartar o que fazia o cantinho especial. Fui arrogante e invejoso do seu talento. Aquela admissão sincera me tocou mais do que eu esperava. Se alguém pode salvar o nome Cantinho da Vovó, é você, ele concluiu. Considere como meu pedido de desculpas, mesmo que tardio. Olhei longamente para meu irmão, vendo nele não o homem que me traiu, mas o menino com quem cresci, com quem compartilhei sonhos e memórias. Farei uma contraproposta, disse finalmente. Não quero comprar o cantinho. Ele pareceu surpreso. O sabor de vingança é meu agora. É minha identidade. Mas posso ajudar você a pagar o empréstimo com uma condição. Você vende o cantinho para outra pessoa. Alguém que não tenha nada a ver com nossa disputa. Um novo começo para aquele espaço. E por que você faria isso? Ele perguntou claramente confuso. Porque apesar de tudo você é meu irmão. E porque não quero que o nome da nossa avó seja associado a um fracasso. Quero que o cantinho da vovó descanse em paz, com dignidade, não que morra lentamente à vista de todos. Era uma solução que permitiria a Gustavo sair com alguma dignidade e a mim focar inteiramente no futuro do sabor de vingança, sem a sombra constante do passado na calçada em frente. Após uma longa pausa, Gustavo estendeu a mão. Aceito. E Abigail? Obrigado. Sei que não mereço isso.
Quando apertei sua mão, não foi com o calor fraterno de antes, mas com a firmeza de quem fecha um capítulo doloroso e segue em frente. Na semana seguinte, um comprador foi encontrado para o cantinho. Um jovem chefe que planejava transformar o espaço em uma escola de gastronomia. O nome Cantinho da Vovó seria oficialmente aposentado, preservado apenas nas memórias daqueles que o conheceram em seus dias de glória. Enquanto assistia ao letreiro sendo removido da fachada, uma sensação de encerramento me envolveu. A vingança estava completa, não pela destruição do meu irmão, mas pela afirmação do meu próprio valor e talento. Eu havia provado, para ele e para mim mesma, que o verdadeiro coração do cantinho sempre esteve nas receitas, no amor pela tradição, no respeito pelos clientes. E tudo isso agora vivia no sabor de vingança. Naquela noite, pendurei na parede da minha cozinha o antigo avental da vovó, que havia guardado todos esses anos como um talismã. Ao lado dele, coloquei uma pequena placa com palavras simples que resumiam toda a jornada. Para avançar, honramos o passado. Para criar, respeitamos as raízes. Para viver plenamente, às vezes precisamos provar o sabor da vingança. Não para destruir, mas para renascer. O círculo estava completo. A justiça servida. E como toda boa refeição, o sabor permaneceria muito depois do último bocado. 1 ano se passou desde aquela noite em que Gustavo e eu fechamos nosso acordo. 12 meses de transformações, crescimento e, surpreendentemente, de cura. O Sabor de Vingança agora é reconhecido como um dos melhores restaurantes da região. Recebemos nossa primeira estrela em um guia gastronômico nacional, algo que o Cantinho, em todos seus anos de existência, nunca conseguiu. Expandimos para o espaço ao lado, dobrando nossa capacidade e adicionando uma área exclusiva para eventos privados. Minha equipe cresceu para 30 pessoas, todas compartilhando a mesma filosofia: respeito pelas tradições, abertura para a inovação consciente. Quanto ao antigo Cantinho da Vovó, como prometido, tornou-se uma próspera escola de gastronomia. Vejo jovens estudantes entrando e saindo todos os dias, carregando cadernos e kits de facas, os rostos iluminados pela paixão de aprender. Ocasionalmente sou convidada para dar aulas especiais sobre culinária tradicional brasileira, uma honra que jamais imaginei. E Gustavo? Após vender o restaurante, ele saiu da cidade por alguns meses. Um período de reflexão, presumo. Quando retornou, estava diferente, mais humilde, mais centrado. Abriu uma pequena consultoria de gestão para restaurantes, focada em estabelecimentos familiares que precisam se adaptar aos novos tempos sem perder sua essência. Irônico, considerando seu histórico, mas talvez as lições mais valiosas venham justamente dos nossos maiores erros. Nosso relacionamento nunca voltou a ser o que era antes. Há feridas que, mesmo cicatrizadas, deixam marcas permanentes. Mantemos um contato cordial, ocasionalmente almoçamos juntos em terreno neutro. Não somos mais os irmãos inseparáveis de outrora, mas também não somos inimigos. Encontramos um equilíbrio delicado, baseado em respeito mútuo e na aceitação do passado. Em uma dessas raras refeições juntos, há cerca de 2 meses, ele me surpreendeu com uma pergunta inesperada. Você já pensou em retirar o Vingança do nome do restaurante? Agora que tudo está resolvido, que você provou seu ponto. Sorri, sabendo que a pergunta viria eventualmente. Não. O nome nunca foi realmente sobre você, Gustavo, embora pareça presunçoso dizer isso agora. Era sobre vingar o legado da vovó, recuperar o que foi perdido. Além disso, pausei para um gole de vinho. Tornou-se nossa marca. As pessoas amam a história por trás dele. Ele assentiu, compreendendo. Cada vez que vejo seu sucesso, lembro-me do meu fracasso. Talvez esse seja um preço justo a pagar. Não veja assim, respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade. Veja como uma lição que nos transformou. Você aprendeu a valorizar o passado. Eu aprendi a lutar pelo meu espaço. Ambos somos pessoas diferentes agora. O sucesso do Sabor de Vingança trouxe oportunidades que jamais imaginei. Fui convidada para programas de TV,
Ofereceram-me contratos para livros de receitas. Uma grande editora está interessada em publicar as memórias e receitas da minha avó, com minhas adições e comentários. Um projeto que me emociona profundamente. Mas a verdadeira riqueza está nas pequenas coisas diárias. Ver o restaurante cheio noite após noite. Ouvir histórias de clientes que celebram aniversários, pedidos de casamento, reuniões familiares no nosso espaço. Uma senhora de 90 anos que vem todo domingo porque é o único lugar onde ainda encontro o gosto da minha infância. Um casal jovem que teve seu primeiro encontro aqui e agora traz seu bebê recém-nascido para nos apresentar. Construímos mais que um restaurante. Construímos uma comunidade. Marta, que inicialmente veio apenas para ajudar temporariamente, decidiu adiar novamente sua aposentadoria e agora lidera nossa confeitaria, treinando uma nova geração de talentos. Ela diz que nunca se sentiu tão viva. Miguel, meu fiel chefe assistente, recentemente recebeu uma oferta tentadora de um restaurante premiado na capital. Quando veio me contar, preparei-me para a despedida, mas ele me surpreendeu. Recusei, disse simplesmente. Lá seria apenas mais um chefe executivo. Aqui, sou parte de algo maior, de uma história que vale a pena. Esta manhã, antes de abrir o restaurante, tive um momento de quietude na cozinha vazia. Olhei para o avental da vovó, emoldurado na parede, para a foto dos meus pais sorrindo em seu último Natal, para as dezenas de críticas emolduradas e prêmios que conquistamos neste curto tempo. Pensei em como tudo começou, com dor, traição, uma injustiça que parecia impossível de superar. Lembrei-me das noites chorando, da sensação de impotência, da raiva que me consumia. E então, como um prato que transforma ingredientes brutos em algo transcendente, todo aquele sofrimento se transformou em determinação, depois em ação e finalmente em triunfo. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela Abigail devastada pela perda dos pais e pela traição do irmão, diria: a dor que você sente agora será o combustível da sua reinvenção. O que parece o fim é apenas o começo de algo muito maior. Há uma lição profunda nisso tudo. Às vezes, precisamos perder algo precioso para descobrir nossa verdadeira força. Minha avó costumava dizer que na cozinha, os maiores desastres frequentemente precedem as maiores criações. Um molho que separa pode se transformar em uma nova técnica. Um bolo que desmorona pode inspirar uma sobremesa revolucionária. É tudo uma questão de perspectiva, de resiliência, de recusar-se a desistir. O sabor de vingança prosperou não porque estava baseado em um desejo mesquinho de retaliação, mas porque nasceu de um amor profundo por algo que valia a pena lutar. O legado de gerações. A arte de alimentar pessoas não apenas com comida, mas com memórias e emoções. No final, a vingança mais doce não foi ver o cantinho fechar ou testemunhar a derrota de Gustavo. Foi redescobrir minha própria força, construir algo novo e genuíno, e provar, para mim mesma, mais que para qualquer outra pessoa, que o verdadeiro talento e paixão sempre encontram seu caminho. Hoje, quando os clientes me perguntam sobre o nome provocativo do restaurante, sorrio e respondo: é para lembrar que a melhor resposta à adversidade é o sucesso. E que às vezes, quando uma porta se fecha, não devemos apenas encontrar outra. Devemos construir nossa própria porta, maior e mais bonita que a anterior. A vingança pode ser um prato que se come frio, como diz o ditado. Mas descobri que é ainda mais satisfatória quando se transforma em um banquete completo, caloroso e generoso, compartilhado com todos aqueles que acreditaram em você quando você mesma duvidava. E quanto ao futuro? Ele se estende à minha frente como um menu de possibilidades infinitas. Talvez uma linha de produtos artesanais com as receitas da vovó. Talvez uma expansão para outras cidades. Talvez um dia, quando o tempo tiver suavizado ainda mais as feridas do passado, Gustavo e eu possamos colaborar em algo novo, combinando nossas forças em vez de opô-las. O que sei com certeza é que carregarei para sempre as lições desta jornada. Que a verdadeira tradição não é estática, mas viva e respirante.
que o sucesso mais doce é aquele construído com propósito e integridade, e que no final somos definidos não pelos golpes que recebemos, mas por como escolhemos responder a eles. Quando as luzes se acendem no sabor de vingança todas as noites e o primeiro cliente cruza nossa porta, sinto uma onda de gratidão por cada obstáculo que me trouxe até aqui, por cada pessoa que acreditou em mim, e sim, até mesmo por aquela traição inicial, sem a qual eu talvez nunca tivesse descoberto a força que sempre existiu dentro de mim. Algumas vinganças não terminam em destruição, mas em criação. Algumas traições não levam apenas a finais, mas a novos e melhores começos. E alguns sabores, como o da justiça finalmente alcançada, permanecem para sempre. O que você achou desta história? Deixe seu comentário, curta e compartilhe para que mais pessoas conheçam o poder da justiça.